Boa tarde. Vamos falar de política e de política atual e quais os novos rumos que temos que tomar para ver se melhora a situação no país. Hoje é dia 5 de julho de 2021, uma segunda-feira. Estou em Marília, São Paulo. Primeiramente, vou falar do sistema de política que a gente vive hoje no Brasil, que é a democracia representativa. Essa democracia representativa, a gente elege os nossos candidatos ao executivo e ao legislativo, né? Ao presidente, ao governador, ao prefeito, aos deputados, senadores e vereadores. É a democracia representativa. Elegemos os nossos representantes. Mas aí o que acontece? Elegemos eles para o poder, eles entram no poder e aí, se vão ser bons ou não governantes ou legisladores, né? Não fazemos nada para mudar e eles ficam por 4 anos e fazendo o estrago que fazem, como a gente tem testemunha do que está ocorrendo, principalmente agora, nessa atualidade no Brasil, em todos os lugares. Então essa democracia representativa. Mas o ideal seria, né, que fosse uma democracia participativa, ou seja, elegemos os nossos candidatos aos cargos do executivo e legislativo e a partir do momento em que eles entram no poder, que vão fazer as nossas leis e vão executar as leis, a gente tem que avaliar se está sendo benéfico ou não para a União, para o Estado e para os municípios, esses que estão no poder. Participativa seria como? De participar da maneira com que eles governam todo o país. E, não estando contentes com o que está acontecendo, deveríamos imediatamente entrar com manifestações de rua, com falas na mídia, procurar os nossos representantes que a gente elegeu e cobrar deles que sejam mudadas as coisas. Caso contrário, a gente tem que exigir que sejam retirados do poder. Isso seria a democracia, que é, a princípio, a representativa, né? Votamos nossos representantes, mas se os nossos representantes não estão condizentes com o que a gente quer, a gente tem que exigir a retirada deles e colocar novas pessoas no lugar. Então, essa seria a democracia ideal, a participativa. Como no Brasil temos a representativa e muito longe dessa participativa, então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente vai colocar no poder e que vai colocar lá para fazer as leis que vai direcionar as nossas vidas no país. Então a gente tem que votar nos nossos representantes com muito cuidado, porque a gente depois não vai exigir que seja retirado do poder. Então, como a gente vai suportar eles por 4 anos que sejam pessoas dignas de estar exercendo aquele cargo? E vou falar agora do legislativo, porque o legislativo eu penso que é o principal voto nosso, é a mais importante do que o próprio executivo. Por quê? Porque se a gente eleger pessoas dignas lá para fazer as leis, né, e que seja uma Câmara, né, municipal, estadual, federal ou Senado, que sejam independentes como assim? Que fazem as leis para defender a população, né, os brasileiros, e não fazer o que está rezando o executivo. Porque é muito perigoso a gente eleger, por exemplo, um presidente e dar um poder enorme para ele e ele direcionar o legislativo. Isso fica uma coisa inviável, porque nós não temos nenhum rei, nenhum dono no país, ou no estado, ou município. A gente tem governantes. E para eles governar, a gente precisa ter um legislativo independente e, se possível, né, seria muito melhor que mais da metade fosse contra o executivo, que fosse oposição ao executivo, seria uma coisa muito melhor do que o que a gente está vendo hoje. Um legislativo que fica indo obedecendo aos ditames que estão no executivo, dos interesses que têm o poder econômico, das mídias, e não são independentes. Então, o voto para o legislativo é muito importante.
temos que eliminar os maus legisladores que estão atualmente, eleger pessoas novas e exigir deles que sejam, né, dignos do cargo que estão exercendo. Então seria muito interessante isso. Outra coisa, vou falar agora do executivo. O executivo também é importante, o voto para o executivo é muito importante. Vamos eleger o prefeito, o governador e o presidente. Então, esse voto que a gente vai eleger o executivo tem que ser muito pensado, muito pesquisado, refletido antes de eleger. Porque a partir do momento em que colocamos lá no poder, ainda mais se tiver um legislativo que reza o que eles querem, o que os governantes querem, do executivo, nós estamos enrolados, porque a gente vai ter que esperar por 4 anos e olha o estrago que tem feito os governos aí durante 4 anos, durante 8 anos quando tem a reeleição. Então, dessa forma, pensando nisso, eu penso que a eleição é realmente decidida por executivo no primeiro turno, mesmo tendo o segundo turno. Por quê? Temos vários candidatos, vamos supor, para presidente. Vários candidatos para presidente no primeiro turno. A gente vai ter que escolher quem a gente quer para ser presidente. Só que aí, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Então, aí é que está a importância do primeiro turno. Nós já vamos decidir quais são os 2 que vão concorrer. E se a gente eleger 2 ruins, a gente vota muito errado, a gente vota sem conhecer o candidato, a gente vota, não vota no candidato, vota na rejeição do outro, então é uma confusão enorme, e aí o estrago já vai estar feito, porque quando for para o segundo turno, se forem 2 ruins candidatos, principalmente se são já candidatos que estiveram no poder e a gente elegeu de novo os 2 para o segundo turno, aí é uma roleta russa, porque qualquer um dos 2 pode ganhar. É um tal de votar em um, é um tal de votar no outro, é um tal de votar na rejeição de um e na rejeição do outro. Vira uma confusão e ninguém mais consegue controlar, porque depois que entrou no poder, gente, olha a dificuldade que está tendo, principalmente agora no atual governo do Bolsonaro. Olha a confusão, muita gente querendo ele fora e ele continua nos desmandos, nos erros, e a gente não consegue arrancar o cara de lá, pelo amor de Deus, gente. Então é muito importante a gente eleger. Por que eu estou falando isso? Isso eu estou falando para prefeito, para governador e para presidente, mas especificamente o que mais preocupa a gente hoje é o presidente, certo? E o que acontece então? Por exemplo, o governo PT, o governo Lula, o governo Dilma. O que aconteceu? Foi um bom governo em alguns aspectos? Sim, foi um bom governo em alguns aspectos, mas em muitos aspectos foram horríveis, porque teve problemas graves de corrupção, teve problemas do mensalão, do petrolão. Quem que não lembra, gente? O país precisa de com tantas prioridades, sediar uma Olimpíada, sediar uma Copa, aquelas obras faraônicas lá de reformas e construções de estádio, bilhões e bilhões jogados fora, nos custos, fora o superfaturamento, que quando era 2 bilhões, a gente lembra, era 2 bilhões, a imprensa mostrava, 2 bilhões para determinado estádio para reformar, gastava-se 4, então foi um terror o governo PT, ele errou muito, deixou roubar, deixou se corromper, sabe? Então, não sou eu que estou falando isso, é o passado que mostra, a história que mostra. E a eleição de 2018 mostra isso, não sou eu que estou falando, a eleição de 2018 mostra isso. O PT, a maioria da população não quis mais o PT, votou no Bolsonaro. Alguns pensam como ele, votou nele, outros não conheciam ele, votou nele, e outros que estavam cansados do PT e votou nele também, no Bolsonaro. Por quê? Voto de rejeição. Isso é um perigo, gente. É um perigo medonho. Aconteceu isso. No primeiro turno teve muitos votos de outros candidatos, mas quando foi para o segundo turno, é o que eu acabei de falar, é uma roleta russa. Deu Haddad, PT, deu Bolsonaro. E o que aconteceu? Bolsonaro foi eleito, não por mais da metade da população, não. Votou na rejeição do PT, votou sem conhecer o Bolsonaro. E olha o estrago que está ocorrendo hoje. Então, temos muito cuidado na próxima eleição. Porque se do governo Lula teve muita corrupção, muito desperdício de dinheiro, mal administração de dinheiro, né? E do governo Bolsonaro, um genocida, para quem entende assim, né? Muitos acham,
Não sou eu que estou falando, as pessoas que falam agora nas manifestações e nas mídias que ele é um genocida, que é negacionista, que é miliciano e é corrupto também. Ele pregou que ia combater a corrupção do PT e ele também é corrupto. O governo dele todo é corrupto, entendeu? E uma administração ruim, péssima. Então, mais da metade, não sou eu que estou falando, mais da metade da população mostrou nas urnas que não queria mais o PT. Votou no Bolsonaro. Quem gosta do Bolsonaro, quem não conhecia o Bolsonaro e quem não queria o PT, votou e elegeu o Bolsonaro. E aí está posto o que está ocorrendo no país, principalmente com essa pandemia, gente. Vamos tomar muito cuidado na próxima eleição. E o PT é a mesma coisa. Em 2018 o pessoal provou que não queria mais o PT. E hoje a maioria não quer mais. Mesmo a maioria votando no Bolsonaro, a maioria hoje não quer Bolsonaro. Parece que está restando uns 24, 25% que ainda apoia o Bolsonaro, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo. Entendeu? Então, a maioria não quer o Bolsonaro, como a maioria não queria o PT. E o que a gente vai fazer na próxima eleição? Vai eleger o Bolsonaro? Vai eleger Lula, se ele for candidato? Eu acho que vai ser candidato. Então, vamos eleger quem? O Lula? O PT? O Bolsonaro? Gente, o que a gente vai fazer? Então, a eleição vai ser decidida, então, no primeiro turno da próxima eleição. Então, presta muita atenção. Com todos os candidatos que tiver, vamos pesquisar, vamos perguntar, vamos conversar, vamos discutir nos grupos, na mídia, vamos assistir reportagens sobre eles, vamos ver a história de cada um deles, o passado, a vida pregressa deles, a vida pessoal, a vida política deles, a vida laborativa deles, para a gente escolher o melhor possível, pelo amor de Deus. Por quê? Porque depois que escolher 2 candidatos para o segundo turno, é uma roleta russa. Ninguém sabe quem vai ganhar. Porque vai ser um tal de gente votar contra o Bolsonaro, votar no PT. Contra o PT, votar no Bolsonaro. É rejeição de um, rejeição de outro. Ou seja, ninguém vai escolher ninguém. Vai ser eleito, vai ser uma roleta russa, vai ser uma loteria. Vai ser como se fosse sortear um dado para quem vai ser o presidente. E qualquer um dos dois, a gente sabe muito bem, porque a gente já conhece muito bem o Lula e muito bem o PT, a gente conhece muito bem o Bolsonaro. Se a população não queria, mais da metade não queria o PT lá atrás, e hoje a maioria não quer o Bolsonaro, por que a gente vai colocar esses dois no segundo turno? E um dos dois vai ganhar? É um perigo. Então vamos pensar muito bem o que a gente vai fazer. Então, se a gente não quer nenhum nem o outro, temos que escolher um terceiro candidato. E não vamos nesse negócio de, no primeiro turno, de voto de rejeição, tal. Não. Voto sem pensar, não. Voto nulo, branco, não. Vamos votar conscientemente. Vamos exercer a nossa cidadania, o nosso direito, o nosso dever. Vamos escolher os melhores candidatos que tiverem, né? E nada desse negócio de rejeição, gente. Vamos tentar jogar para o segundo turno bons candidatos. Ou melhores do que, ou menos piores do que os que a gente já conhece. A gente conhece muito bem Lula, muito bem PT, muito bem Bolsonaro. Entendeu? Vamos exercer a nossa cidadania com consciência, com o coração e com a mente, com a razão. Vamos pesquisar, vamos ver. Porque o Bolsonaro, muita gente fala, até tem intelectuais aí que fala que 40% não conhecia, 40% dos que elegeram o Bolsonaro não conheciam o Bolsonaro. Foi um tiro no escuro, foi assinar um cheque em branco. Não façamos de novo, vamos cometer o mesmo erro. Tá bom? Obrigado.